Ótimo, tá Uhum. bom. Bem, meu nome é Sandro Cano, eu sou aqui da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Nós fizemos uma avaliação grande sobre um restaurante, o nosso restaurante Bom Prato, que temos aqui no estado de São Paulo, né? Então é isso que nós apresentamos aqui para vocês da Relife. Minha formação, eu sou economista de formação, mestre em economia, pelo Instituto de Economia da Universidade de Campinas e também sou professor universitário já há mais de 20 anos. Né? E aqui ao meu lado, na apresentação, está o Renato. Isso, meu nome é Renato, companheiro aqui do Sandro, aqui na secretaria, trabalhamos aqui no mesmo setor. Sou cientista social e fiz um mestrado na Universidade de Campinas em demografia. E agora estou doutorando, né, na Universidade Federal do ABC, no UFABC, trabalhando com essas questões relacionadas às ciências sociais, ciências humanas, o envelhecimento e outras coisas mais. Bem, nós vamos fazer a apresentação para vocês sobre essa pesquisa que nós realizamos neste 2025. Então, eu ainda estou verificando aqui o nosso som, tá? Mas vamos fazer a nossa apresentação aqui em português. Então, todos hermanos aqui da América Latina. Então, caso depois em quaisquer dúvidas, não se preocupem com colocá-las em espanhol. Nós fizemos uma pesquisa aqui sobre essa avaliação do nosso restaurante Bom Prato, é um restaurante popular, né, vai fazer 20 anos agora, 25 anos agora de criação desse restaurante. E esta pesquisa que nós fizemos de qualidade deste restaurante, tá? Deixa eu aqui apresentar para vocês. Então, deixa eu já fazer compartilhamento de tela. Só pegar aqui um minutinho. E nesse compartilhamento de tela, aqui, nosso Canvas, a apresentação do nosso Canvas, que nós fizemos a nossa apresentação, tá? E esse programa nosso do Restaurante Bom Prato é uma política pública do Estado de São Paulo, né? Como eu disse, vai fazer 25 anos agora, em dezembro de 2025, e até o momento, né, em 25 anos, foram ofertadas mais de 425 milhões de refeições servidas. Isso inclui desde o café da manhã, almoço e o jantar. Nós temos esse restaurante espalhado por todo o estado de São Paulo, né? E aí nós temos mais de 70 unidades fixas aqui no estado de São Paulo e 45 unidades móveis, né? O que foi extremamente importante este trabalho, principalmente durante o período pandêmico, né? No qual a gente ainda continuou fazendo esse trabalho com esse restaurante Bom Prato. Tá? Aqui nós trouxemos algumas informações para entenderem a dimensão do estado de São Paulo frente a alguns dados mesmo do país aqui, Brasil. Às vezes a gente sempre fala da cidade de São Paulo, que é gigantesca, né? Acho que isso é muito inteligível para todos, mas às vezes as dimensões ficam um pouco longe. Então, a nossa população do estado, ela conta com 44 milhões de pessoas em todo o estado, sendo que aqui no Brasil nós temos mais de 210, então um contingente significativo, e o IDH de São Paulo é um IDH bem alto em relação à média brasileira, né? A gente está com 0,80 com os dados de 2021. O rendimento, né, a renda per capita domiciliar, ela gira em torno de $490, né, para 2024. Temos uma taxa de informalidade da população de cerca de 30% no estado de São Paulo, sendo que no Brasil é 37%. Isso é muito importante, porque nós identificamos também nessa pesquisa que a taxa de informalidade ela é um referencial para as questões de insegurança alimentar, no qual o Bom Prato vai agir, né, nessa avaliação da insegurança alimentar. E temos também aí uma inflação alta, que São Paulo
Todos ok aqui? Tudo bem? Tudo bem? Podemos continuar? Sem problemas? Que parece que deu uma Podem travada. continuar. Ótimo. Então, desculpe, parece que deu uma Foi, travada. caiu a internet, foi isso. Ah, tá bom, caiu. Deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho. Eu não sei Pode se... continuar. Pode continuar? A pesquisa, vocês conseguem visualizar o Canvas. Estão visualizando? Tudo bem? Tá, então continua. Ainda não. Não? Espera um minutinho. Deixa eu dar um share outra vez aqui. Acho que agora ficou mais fácil, né? Agora sim. Vamos. Ótimo, então tá bom. Eu tô com um problema de áudio aqui com Agora está vocês. certo. Vamos lá. Então, e nós também temos aqui que esses entrevistados, né, como eu disse, eles têm, eu não sei se cortou nessa parte, mas eu estava falando justamente de que o Bom Prato ele não é uma refeição gratuita, ele tem um valor simbólico, né, para as pessoas terem esse pertencimento social também, fazer o pagamento do restaurante, um valor simbólico de 10 centavos de dólar, que nos dá R$ 1 aqui por refeição. Frequentam, às vezes, mais do que 5 vezes por semana esse restaurante, sendo que as avaliações são mais do que satisfatórias. 85% já falam que tiveram melhoria na sua alimentação, e mais de 90%, sempre mais de 95%, identifica o sabor e a apresentação do prato como fatores extremamente elevados de satisfação. Tá? Vou passar aqui para vocês. Também temos aqui o principal motivo para frequentar esse Bom Prato é o preço, e seguido pela qualidade da comida. Né? E nós identificamos também alguns pontos muito importantes no que concerne a questão de vulnerabilidade domiciliar. Né? Nós verificamos aqui que muitos deles, 14% desses entrevistados, eles estão em alta vulnerabilidade domiciliar. Eles não possuem residência fixa ou vivem em domicílios coletivos, né? O que nós chamamos aqui de população na rua, né? São as pessoas em situação de rua, né? Muitas vezes, às vezes, vivem em albergues, abrigos, né? E desse total de entrevistados, nós verificamos que 753 pessoas moram sozinhas, aí desse nosso universo de mais de 2.333 clientes pesquisados. Sobre a informalidade, que também é aquele ponto importante que falamos sobre a insegurança alimentar. 81% são informais e a renda mediana deles é de $280. E nós temos uma inflação extremamente elevada para São Paulo. Por isso que esse restaurante Bom Prato, ele vem também com uma ação macroeconômica permitindo com que haja uma menor perda na renda dessa população, principalmente os trabalhadores informais, né? Desses trabalhadores, a gente vê que há um aumento da insegurança alimentar grave, cerca de 9,6%, e na insegurança alimentar moderada de 3%. Tá? Então, por isso que a informalidade, a gente já conseguiu verificar uma associação muito clara com as piores condições de acesso à alimentação adequada. Agora o Renato, ele vai fazer uma apresentação, a gente sabe que o tempo é bem corrido, ele vai fazer uma apresentação aqui sobre um outro pedaço que nós fizemos da pesquisa, a partir de clusters que foram enviados. Boa tarde, gente. Então, vamos fazer essa segunda parte da apresentação. A gente fez, para essa pesquisa, também uma análise de clusters, né? Para quem não sabe, enfim, é um método estatístico que ele vai agrupar os casos, as pessoas, né? No caso, em grupos que sejam homogêneos entre si, dentro dos grupos, e heterogêneos entre os grupos, né? Então, a ideia, quando se faz análise de clusters, é que a gente estabeleça quais são os perfis das pessoas que frequentam o restaurante Bom Prato, né? Apesar da gente saber de antemão, né, pela experiência, que as pessoas que frequentam o Bom Prato eram pessoas vulneráveis, a gente queria entender exatamente se havia diferenças entre essas pessoas, entre esses grupos, né, frequentadores do Bom Prato.
Então, o que a gente foram selecionadas as variáveis, né, para fazer análise de cluster, a gente precisa selecionar quais variáveis a gente vai utilizar para fazer essa análise, e aí, dentro desses três dimensões, né, as dimensões socioeconômicas, indicadores de perfil e depois o indicador de insegurança alimentar. E aí, as variáveis, né, que a gente utilizou, né, dentro da dimensão socioeconômica foi a faixa etária da faixa de renda domiciliar, né? Se alguém do domicílio estava cadastrado no CAD único é um cadastro único dos programas sociais, é um cadastro do governo federal, é um cadastro que só no estado de São Paulo hoje a gente tem 14 milhões de pessoas, aproximadamente 6 milhões de famílias, e entram nesse cadastro as pessoas que recebem até meio salário mínimo per capita ou aquelas famílias que desejam participar de algum programa social do governo. Então, a gente usa muito também esse estar cadastrado como se fosse um indicador mesmo, né, enfim, de pobreza, né? São as pessoas mais pobres que estão cadastradas no CAD único. Se alguém no domicílio também, um outro indicador, recebe benefício de transferência de renda, aí no caso a gente está falando do Bolsa Família, ou o benefício de prestação continuada, a situação ocupacional, se a pessoa trabalha ou não, se tem residência fixa. Esse era um dos os indicadores utilizados nessa categoria socioeconômica. Os indicadores de perfil é a faixa etária, identidade de gênero, né? Se vive com cônjuge ou companheiro, cor e raça e grau de instrução. E o terceiro indicador, nessa dimensão de insegurança alimentar, o nível de insegurança alimentar. Com base nessas três dimensões, com base nesses 11 indicadores, a gente chegou a 3 grupos, né? 3 grupos de usuários, sendo o primeiro com os mais idosos, menor escolaridade, renda intermediária, menos ocupados, maior proporção de pessoas que vivem sem companhia, mas viveram anteriormente com companhia. Um grupo 2 são os que têm mais homens, mais pessoas brancas, mais pessoas com ensino superior, maior renda, maior segurança alimentar, mais ocupados, né, pessoas que têm mais estão trabalhando, né, e pessoas mais pessoas com residência fixa. E o terceiro grupo são os mais jovens, mais pardos, menor renda entre os grupos, maior insegurança alimentar, mais pessoas sem residência fixa, mais cadastrados no CAD único e mais beneficiários de transferência de renda. Fazendo uma leitura a partir desses 3 grupos, a gente pode verificar, né, que o grupo 3 seria o que contém as maiores fragilidades, né, são as pessoas com menor renda, maior insegurança alimentar, os mais jovens. Um grupo intermediário seria o grupo 1, né, mais idosos, menor escolaridade, mas isso está relacionado à questão da idade, uma renda intermediária e menos ocupados, mas também tem relação com essa questão da idade. E o grupo 2 seria o grupo que né, entre os 3, eu acho que o grupo que tem as menores fragilidades. São mais homens, mais pessoas brancas, mais pessoas com ensino superior, maior renda, maior segurança alimentar, mais ocupados e mais pessoas com mais residência fixa. Agora a gente vai, a partir desses 3 grupos, a gente vai apresentando cada uma das variáveis para a gente entender como é que fica os 3 grupos, né? Nesse gráfico aqui a gente apresenta um gráfico relacionado ao gênero, e aí que é um destaque que a gente faz é que em todos os grupos há um grande percentual de homens, ele é bem superior ao percentual de mulheres, né? Sendo que no grupo 2, a gente, que é onde tem o maior percentual de homens, 74%, a gente tem aí quase 3 homens para cada mulher, né?
Então, são usuários predominantemente masculinos, né? Isso é uma primeira característica. Uma segunda característica é relacionada aí à faixa etária. A gente tem no grupo 1 as pessoas que têm uma idade, 57% das pessoas no grupo 1 têm idade igual ou superior a 60 anos, que aqui no Brasil a gente considera como pessoa idosa, né, a partir dos 60 anos. Né? E no grupo 3 apresenta um percentual que são os mais jovens. Né? Então, as pessoas até 29 anos ou seja, as pessoas até 44 anos perfazem quase 45% do grupo 3. Né? Então, são caracterizados por um perfil mais jovem. O outro gráfico aqui apresenta a questão da raça-cor. A gente tem no grupo 2 um percentual de 51%, é um grupo que é onde tem mais pessoas brancas, né? E o grupo 3, ao contrário, os percentuais de pardas e negras, se a gente juntar pardas e negras, chega a 65%. Né? Lembrando que também no grupo 3 é onde tem a menor renda, menos pessoas ocupadas, maiores fragilidades. Né? Nesse outro gráfico, aqui a gente tem um grau de instrução, o grupo 1 formado exclusivamente por pessoas com ensino fundamental completo, que é até 9 anos de estudo, né? É uma formação considerada baixa, mas ela está relacionada a essa questão da idade. A gente ainda tem a menor escolaridade entre a população idosa, né? E no grupo 2, maiores percentuais de ensino superior, né? Com um pouco mais de um quarto, né? 26% aqui tem ensino superior, né? Que é um dado também bastante curioso. Nesse outro gráfico, a gente tem a questão da faixa da renda. Aqui os comentários não são do slide anterior, mas no grupo 1 a gente pode ressaltar, no grupo 2, aliás, a gente pode ressaltar que é um grupo com a maior renda, né? Com um pouco mais da metade, 56%, declararam receber acima de 2 salários mínimos. Né? E no grupo 3 apresenta a menor renda, 13% dizem que não declaram renda, e 41% declaram receber menos de um salário mínimo, que se convertendo para dólar, daria aí por volta de $280 mensais, que é um rendimento bastante baixo. Aqui a gente também tem a questão da ocupação, né? Então, o grupo 1 apresenta os maiores percentuais de pessoas não ocupadas, aqui, né, 68%, mas isso, como eu falei, deve estar relacionado à questão da idade. Aqui tem no grupo 1 são as pessoas mais idosas, né? Então, por isso, tem essa baixa ocupação. E no grupo 2 aparece o maior percentual de pessoas ocupadas, com 54% dessas pessoas são pessoas ocupadas, né? Que estão trabalhando. Nesse gráfico aqui, a gente apresenta as pessoas que têm residência fixa ou não. No grupo 2, a gente tem aí quase a totalidade, 96% das pessoas têm residência fixa, e no grupo 3, um quarto da população, ou seja, 24%, se a gente somar esses 17%, mais esses 7% aqui, dá os 24%, não tem lugar permanente para morar ou é residente em domicílios coletivos. Né? Então, é característico desse grupo 3 também, como o Sandro havia falado, de pessoas em situação de rua. Né? Renato, tienes 3 minutos. Tienes Opa, 3 minutos. 3 Beleza. minutos. Ok. Ok, A gracias. gente está terminando aqui. No grupo 2, a gente tem um grupo que apresenta os usuários com maiores percentuais de pessoas com segurança alimentar. Né? Então, esses 65% aqui, pessoas com segurança alimentar. E no grupo 3, né, aqui, se a gente juntar
55, com os 16, 70% das pessoas do grupo 3 têm insegurança alimentar moderada ou insegurança alimentar grave, né? Então, é um grupo 3 aqui que ainda tem essa questão bastante forte, né, da insegurança alimentar. Bom, é isso, os gráficos apresentados e a apresentação concluída aí que a gente fez. Eu acho que um ponto importante nessa pesquisa, como nós vimos anteriormente, é o que fazer agora com os resultados dessa pesquisa. Parece que o ponto, né, da avaliação, né, aqui inclusive da RELAC, é justamente um ponto dessa discussão. O que fazer com tantas informações? Política pública, como foi dito num dos painéis que nós estávamos, ela precisa agora ser feita, né? Ela só vai ser realmente efetiva se esses dados, né, forem bem trabalhados. O ponto não é só um monitoramento, mas também a avaliação de tudo isso. Então, agora a gente pega essas informações para trabalhar a partir das questões de segurança alimentar, para alimentar tantas outras políticas públicas que temos aqui também no estado de São Paulo. Tenho certeza que todos aqui vão compartilhar desta noção de que agora que fazemos esse monitoramento, essa avaliação, é também colocar o que já colocamos aqui no Brasil de mão na massa, né? Pegar e começar a trabalhar bastante com essas informações. Eram essas as informações que queríamos compartilhar com vocês. Obrigado. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y antes de continuar, primero yo quiero presentarme porque cuando vine me dijeron de que viniera a cubrir porque la otra compañera que estaba no podía estar. Bueno, mi nombre es Pablo Álvarez Montiel, soy de Honduras, Centroamérica. Y aquí estamos, aquí siempre para servirles y ayudarles en lo que podamos. Soy parte del comité ejecutivo de RELAC, soy el secretario. Este, muy interesante su ponencia. Y lo que logré así captar, miro, porque iba tomando puntas. O sea, que es ay, gracias, que es sobre su programa Buen Plato, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Buen Plato en español. Muy interesante y arroja muchas luces. Bueno, este programa de restaurantes popular, según entendido, cumplirá 25 años en lo que es aquí en Brasil. Y que también me impresionó bastante que cumplirá, pues, que han servido más o menos 425 millones de comidas a través de 70 unidades fijas y 45 móviles, más o menos, ¿verdad? Sí, verdad. Eh, ok, bueno, aspectos descatados es de que, por ejemplo, se cobra un precio simbólico, que la verdad que es poco, que es $0.10 por comida, así es, que sería 2,8 cruzeiros. Sí, é R$1. Aqui nós usamos o real, né? Então, fica Ah, Então, na ah. verdade, é muito importante, porque é simbólico tudo isso. Não? Es simbólico, Porque há a necessidade de não ser Ujú. apenas uma ajuda. Desculpa, perdão. Desculpa, deixa eu Ajá. passar. A Sí, necessidade, desculpe, a necessidade de não ser apenas não é uma ajuda, não é uma comida de graça. Há um processo de pertencimento, né? O Luciano, vejo que aqui é de Niterói, no Rio de Janeiro, que eles também têm restaurantes no Rio de Janeiro, e o ponto é de pertencimento. É apenas uma moedinha de R$1. Considerando a inflação, e esse R$1 está há 25 anos com o mesmo preço. Nós nunca elevamos essa refeição. Então, ele é simbólico, é desse pertencimento social. Eu pertenço à sociedade porque eu posso pagar esse R$1 dessa refeição. E os pratos são muito bem servidos, com nutricionistas, extremamente elaborados, e também o visual do prato é muito bem feito. Né? Ele tem toda uma Ujú. estrutura de um bom restaurante, quase um Michelin. Quase. Excelente, excelente. La verdad, Brasil tiene mucho que aprender y por eso también estoy deseoso de escuchar a Luciano, pero termino esta síntesis pequeña que he hecho. Por ejemplo, también el 85% de los usuarios reportan mejor en su alimentación, algo muy importante. Más del 95% valora positivamente el sabor y la presentación, o sea que también es muy bueno, ¿eh?
los investigadores también se identificó 3 perfiles de usuarios mediante lo que es la parte del análisis de estos clústeres que hicieron ustedes. Es la parte de que personas mayores con menor escolaridad y renta intermedia. También, bueno, es que también las personas mayores buscan también como juntarse y poder dialogar, me imagino, en estos restaurantes. También predominantemente hombres blancos con mayor renta, educación superior y seguridad alimentaria. También los jóvenes de menor renta, mayor inseguridad alimentaria y frecuente sin renta fija. Y lo último que apunté también fue la parte de que se observó una clara relación entre informalidad laboral, que es un 81% más o menos, ¿verdad? De los usuarios, e inseguridad alimentaria con un aumento del 9,6 entre los trabajadores informales. No sé si por ahí va. Sí, O sí, sea, es verdad. se me hizo falta algo No, para por ya cerrar supuesto, la parte de está todo ustedes. correcto. Está todo correto. Ujú. Pero a informalidade é algo muito. Desculpa. A informalidade, perdão. A informalidade é algo muito presente em todos nós aqui na América do Sul e Caribe, né? A gente sabe dessa Ujú. informalidade. Quanto essa Ajá. informalidade está referenciada à questão da insegurança alimentar. Alta informalidade, alta insegurança alimentar. Por isso, o Bom Prato também auxilia nesse lado econômico, macroeconômico, né? Ok. Bueno, ahora vamos a pasar con Luciano dos Santos. Luciano, bueno, no sé si tú puedes presentarte, por favor, para que nos indiques, o sea, cuál es bueno, una pequeña semblanza tuya y también una presentación, para que des tu presentación. Muchas gracias. Muito obrigado. Espera só um pouquinho para eu botar lá. Desejando, obviamente, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo e, obviamente, é muito difícil fazer uma apresentação após essa apresentação do Sandro, do pessoal do Renato, né? Espero que esteja à altura a apresentação que eu vou fazer aqui do Observatório. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Luciano Santos Avelar. Sou um homem de 50 anos de idade, sou um homem negro, morador da periferia aqui da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Há 23 anos servidor da Prefeitura de Niterói e, mais especificamente, eu sou pertencente ao quadro da Guarda Municipal, que no estado de São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana, só que no Rio de Janeiro a gente tem uma particularidade diferente, que aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós não utilizamos armas de fogo. Há 10 anos eu sou responsável pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói, que é o órgão do município responsável pela produção de estatística de criminalidade. Eu trabalhei inicialmente, sou da primeira equipe do Instituto de Segurança Pública, que é o ISP aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou formado em estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ. Tenho uma especialização pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, em Gestão Pública. Atualmente especializando em análise de dados com método de apoio às políticas públicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre em estatística pública pela ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Dito isso, eu queria passar para a apresentação. Vou compartilhar a tela aqui só um minutinho, por favor. Sí, puedes presentarlo. Ok. E, inicialmente, já é preciso Ah, dizer, vocês estão conseguindo ver a tela agora? ok. Ok? Sí, sí, miramos bien. Tá. Então, Gracias. é preciso dizer, antes de tudo, que, dada a importância da RELAC e dos gestores, dos pesquisadores, todos os participantes, né, é muito importante a gente poder colocar essa experiência do município de Niterói aqui nesse evento. Niterói, no ano de 2018, o município de Niterói enfrentava graves... Só estou um pouquinho perdido aqui com a apresentação, só um minutinho. Isso. O município de Niterói criou, no ano de 2018, o Pacto Niterói contra a Violência,
e o observatório ele nasce um pouquinho antes, ele nasce no ano de 2016. O município ele enfrentava uma grave crise no que diz respeito à segurança pública. Os indicadores de letalidade violenta, que é a soma do número de vítimas de homicídio doloso, lesão corporal Luciano, seguida de morte. Oi? eh, no sé, pero a mí me parece una sombra en el centro. No sé si ustedes lo miran también, Renato. Sim, é Entonces, no sé verdade. si Se ajá, vê se consegue pudieras... maximizar. ahora ya está bien, ya está bien. Continúa, por favor. Ok? Tá, no ano de 2018, o município ele lança o Pacto Niterói contra a Violência, né? Uma das linhas de base utilizadas foi o número de crimes, de vítimas de crimes contra a vida, ou seja, os homicídios dolosos, as lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios e as mortes provocadas por intervenção policial, né? A gente consegue perceber que o número de vítimas era um número de vítimas muito alto. A partir de 2018, com o lançamento do pacto, a gente tem também o evento da pandemia. O número de vítimas de letalidade violenta no município, ele decresce de forma considerável, de forma significativa. E o que que o observatório, de que forma, como que o observatório ajudou nisso? A gente monitorou, fez convênios com o Instituto de Segurança Pública, que é o ISP, convênios com a Secretaria de Saúde, convênios com a Secretaria de Educação, convênio com todos os órgãos que pudessem produzir informações sobre criminalidade e violência aqui no município. Só um minutinho que não está passando. Pronto. Eu queria citar rapidamente o meu orientador no meu mestrado, foi o Paulo Janussi, quando ele diz que um indicador é uma medida normalmente quantitativa, dotada de um conceito social substantivo que serve para operacionalizar um conceito abstrato. Aqui no município de Niterói não havia uma cultura de monitoramento e de avaliação. Todas as pessoas elas falavam que era necessário fazer uma avaliação de impacto. Ou seja, as pessoas não sabiam o que era uma intervenção, não sabiam o que era um programa, não sabiam o que era um projeto e não sabiam que o monitoramento é um acompanhamento. Como é que o Observatório fez isso? Nós procuramos criar uma cultura avaliativa no município, explicando primeiro o que é a teoria da mudança, né, de que forma que o município poderia trabalhar para combater essa situação problemática, e a partir do Pacto Niterói contra a Violência, que são 18 programas e/ou projetos para combate à violência aqui no município, o Observatório fez o modelo lógico, o mapa de processos e resultados de cada um desses programas. Foram diversas conversas com os gerentes dos programas, de modo que a gente pudesse entender de que forma essas intervenções poderiam ajudar no combate à criminalidade violenta, né? E aí a gente não fala só de crimes contra a vida, nós falamos dos crimes de rua, que em São Paulo se chamam de roubo a pedestre, aqui no Rio de Janeiro são os roubos a transeuntes, mas nós trabalhamos com os roubos de uma maneira geral. Acompanhando as séries históricas, nós implantamos um núcleo de geoprocessamento aqui no Observatório de Segurança Pública de Niterói, e esse é um exemplo de um mapa de pontos das vítimas, de onde essas vítimas de crimes violentos morreram aqui no município de Niterói, né? Dessa forma, através do observatório e posteriormente do Gabinete de Gestão Integrada, nós fizemos convênios com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, fizemos convênio com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de forma que nós pudéssemos ajudar a identificar aonde essas pessoas estavam sendo vitimadas aqui no município. E por que isso? Porque assim, o Pacto Federativo que existe no Brasil, assim, o Estado de São Paulo tem mais de 500 municípios. O Rio de Janeiro ele tem apenas 92 municípios, né? Em São Paulo, você tem a Guarda Civil Metropolitana agindo em determinados municípios. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil elas têm capilaridades em todo o município. Essa informação ela ficava concentrada a nível de Estado, e o conhecimento de como funciona o município, de quem são essas pessoas e de como esse crime acontece, ele não era trabalhado localmente. O observatório trabalhou fazendo as tabelas de contingência, os mapas de processos, resultados ou modelos lógicos, os mapas de pontos, as reuniões, foram mais de 90 reuniões com a sociedade civil, foram reuniões com comandantes de batalhão, foram reuniões com delegados de polícia, reuniões com o conselho comunitário, de forma que hoje nós estamos no dia 3 de setembro de 2025, dados parciais do mês de agosto de 2025, produzidos pelo registro de ocorrência das polícias
da Polícia Civil do Estado, mostra que nós não tivemos nenhuma vítima de crimes contra a vida no município de Niterói no mês de agosto do ano de 2025. Né? Isso é um fato que deve ser comemorado. Obviamente, existem outros órgãos, existem políticas públicas da União, existem políticas públicas do Estado, mas é uma iniciativa muito potente do município de Niterói, de forma que as pessoas possam entender. Aí me permita, o Sandro pode me ajudar, a Renato pode me ajudar, porque política pública é sinônimo de garantia de direitos. Aqui no Brasil, Pablo, nós temos no artigo 5º e 6º da Constituição os direitos sociais. Então, nós temos direito à saúde, direito a trabalho, direito à educação, direito à moradia, e é óbvio que sem segurança pública suficiente, a gente não consegue ir ao médico, a gente não consegue ir à escola, a gente não consegue ter uma vida normal, digamos assim. Só um segundo, por favor. Esse é uma das formas que a gente trabalha. O indicador é letalidade violenta, em sua decomposição. Ele é formado pelos crimes de homicídio, pelos crimes provocados por ações das polícias, pelos roubos seguidos de morte e pelas lesões corporais seguidas de morte. Então, pode ser uma lesão corporal provocada por soco, tapa, pontapé, arma branca. Esse é uma das formas que essa informação vai para o prefeito, vai para os comandantes de batalhão, vai para os delegados de polícia, vai para os conselhos comunitários de segurança, de forma que a gente tenha transparência e possa mostrar para a sociedade o que está acontecendo aqui no município. Tengo una pregunta. Pode ¿Estos falar, por datos favor. son cada 100.000 habitantes o cómo? O sea, es Você pode una, repetir, porque está tremendo. si estos datos son por cada 100.000 habitantes, si es una tasa o solo es número. Não, aqui são números absolutos. Nesse caso, Ah, não ok. é a taxa, tá? Só é o número de vítimas. Tá? Ajá, y Mas la otra, nós perdón. trabalhamos também com taxa por 100 mil habitantes. Tá? Nesse caso, a nível de apresentação, preferi mostrar o número de vítimas de cada um desses crimes aqui no município. Ah, ok, ok. Tá? Não é uma Y otra taxa. pregunta, Número de otra crimes. preguntita. ¿El municipio cuánto tiene? ¿Cuánto es lo que... O município, dados dos primeiros 8 meses do município, nesse ano, nós tivemos 36 vítimas. A taxa está abaixo de 9 por 100 mil habitantes. Tá? Apesar que eu queria só fazer uma colocação rápida, Paulo, assim, no Brasil, assim, a gente não tem, historicamente, um padrão, um patamar para uma taxa para o número de vítimas por 100 mil. O que existe no Brasil é um dado da saúde, que onde assim é mundial, é um ano assim, acima de 10 nascimentos, óbitos por 100 mil habitantes, você tem a nível de epidemia. Mas para a segurança pública, nós não temos um patamar para isso. Tá? Posso continuar? Sí, por favor, muchas gracias por la aclaración. Tá? O município fez também uma pesquisa de vitimização, um survey de vitimização no ano de 2018, repetiu esse survey no ano de 2024, e nós estamos em processo para realizar um novo survey agora no ano de 2025. A amostra do primeiro foi de 1.000 questionários, a amostra do segundo foi de 1.318 questionários, e a amostra prevista para o terceiro é de 1.500 questionários aproximadamente, cobrindo os 52 municípios que existem aqui na cidade de Niterói. Tá? Nós fizemos também, aí a gente volta para a minha área de atuação, que é a avaliação, monitoramento e avaliação, baseado nos estudos de Wharton, nós fizemos um estudo de avaliabilidade. Nós pegamos os 18 programas e/ou projetos que existem no Pacto Niterói contra a Violência, projetos da área de integração, projetos para a juventude, projetos de prevenção à violência, projetos de policiamento. Nós verificamos cada um desses programas, nós entendemos o objetivo de cada um desses programas, nós fizemos o modelo lógico de cada um desses programas, reuniões com todos os gerentes, e fizemos um estudo de avaliabilidade no sentido de dizer que tipo de avaliação cada um desses programas estava apto a receber. Porque, assim, como faltava uma cultura avaliativa no município, as pessoas, como eu falei inicialmente, as pessoas sempre falavam em avaliação de impacto.
mas na grande maioria dos casos nós não tínhamos tempo, não tínhamos o suficiente para isso, para realizar a avaliação de impacto, não tínhamos o contrafactual, assim, não tínhamos informação suficiente, também por conta da pandemia, ou pela não disponibilização de informações, e por isso nós fizemos um estudo de avaliabilidade que mostrou que a grande maioria dos programas eles estavam aptos a receber uma avaliação de implementação ou uma avaliação de resultados, né? Mas de avaliação de impacto, nenhum desses programas estava apto a receber esse tipo de avaliação, tá? Eu tenho agora algumas informações sobre o Pacto Niterói contra a Violência, que é, digamos, a política macro de prevenção à violência aqui no município de Niterói. Né? Em 7 anos, a cidade registrou uma queda de aproximadamente 69% de homicídios. E aí, se a gente compara com dados de Nova York, com dados da Colômbia, o município de Niterói, em 7 anos, ele conseguiu reduzir em termos percentuais, óbvio, não em termos de taxa, mas em termos percentuais do número de vítimas, e em metade do tempo que Nova York, em 2, 3 anos a menos que a Colômbia reduziu o número de homicídios, por exemplo. Tá? É, foram mais de 50 mil beneficiários. O Pacto Niterói contra a Violência tem um programa que se chama Escola da Família, por exemplo, onde as gestantes que fazem pré-natal aqui no município de Niterói, elas recebem uma bolsa no valor de R$ 1.000 ao final da gestação, após a participação em reuniões, onde a proposta é que elas entendam o que significa violência e se elas se encontram em uma situação de violência. E esse programa, por exemplo, ele foi criado porque no ano de 2018, dados do DataSUS mostraram que a grande maioria das violências cometidas contra crianças de 0 a 2 anos eram perpetradas pelos pais e principalmente pelas mães. Só que óbvio que a gente precisa entender que essas mulheres sofrem diversos tipos de violência também. E talvez elas não se reconheçam sofrendo algum tipo de violência e acabam reproduzindo isso com seus filhos. Né? Na grande maioria dos casos, foram verificadas situações de negligência, ou seja, mães que não levavam seus filhos para tomar vacina, as crianças passavam mais de 48 horas com febre e demoravam a ir ao médico, né? Crianças com problemas de higiene, isso tudo é trabalhado nesse programa, por exemplo. Um outro programa que faz parte aqui no município também é que hoje ele surgiu primeiro no estado do Rio de Janeiro como Renda Melhor Jovem, e depois a gente tem aqui em Niterói, que esse programa se chama Poupança Escola, é uma adaptação, onde a proposta, o objetivo é reduzir os indicadores de evasão e de abandono escolar. Evasão, abandono e infrequência, ou seja, o número de faltas, as repetições dos anos e os abandonos escolares. Né? Esse programa ele dá uma bolsa anual para esses alunos e 30% dessa bolsa se transforma numa poupança. Posteriormente, o governo federal ele lançou o programa Pé de Meia, que é uma extensão desse programa para todo o Brasil, onde mensalmente os jovens recebem uma bolsa para combater a evasão, para combater o abandono. Rapidamente, os colegas de São Paulo eles vão entender, eu acho que a gente tem uma faixa de idade parecida, Pablo. No Brasil, há muitos anos atrás, para você ter acesso à saúde, você precisava ter carteira assinada, senão você não tinha acesso à saúde. O SUS mudou isso no Brasil, graças a Deus. Né? E assim, a frequência à escola era uma coisa muito difícil. Você não tinha número de vagas suficiente, a gente não tinha um programa de transporte gratuito para os estudantes, a gente não tinha nenhum tipo de incentivo para esse estudante continuar na escola. Dessa forma, os números de abandono, evasão e as repetições das séries dos anos aqui, eles eram muito grandes, tá? Aqui no Brasil, uma outra questão, para eu não me perder aqui, falando dos programas do Pacto Niterói contra a Violência, o município lançou, no ano de 2015, um centro integrado de vigilância através de câmeras aqui no município, que nós tínhamos no ano de 2018, mensalmente, cerca de 290 veículos roubados, apenas roubados aqui no município, e nós caímos para o último mês de agosto para 13 veículos roubados aqui no município, de forma que os seguros reduziram, o valor do seguro para os automóveis reduziram drasticamente aqui no município, porque a partir de quando você entra na cidade, aqui a gente tem uma ponte que liga a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói,
os veículos que são cadastrados como roubados e ou furtados, eles acionam essa central aciona a polícia militar e é feito, esse, se chama cercamento eletrônico, e é feita uma abordagem em cima desse veículo com todo o cuidado possível, para evitar bala perdida, esse tipo de coisa aqui no município, tá? Seguindo, esse é o CISP, essa é a sede do CISP, de monitoramento, são mais de 400 câmeras espalhadas no município, né? Esse cercamento eletrônico, esse sistema que eu acabei de falar, onde veículos que são classificados como roubados ou furtados aqui no município, eles acionam essa central, né? Assim, teve um aporte financeiro de mais ou menos 1 milhão por mês. Isso simplesmente essas são viaturas da Guarda Municipal, porém a prefeitura ela fez um aporte financeiro para a Polícia Militar, com reforma de batalhão, doação de viaturas, pagamento do RAS, aqui o RAS, RAS, significa Regime Adicional de Serviço. Esses policiais trabalham nas suas folgas e são remunerados pela prefeitura para trabalharem nas suas folgas aqui no município, tá? A Guarda Municipal ela tinha cerca de 300 servidores, ela passa hoje para aproximadamente 1.000 servidores, com a abertura de novos concursos. Um programa recente que é o Shot Spotter, mas a gente que são antenas espalhadas pela cidade para identificação de disparos de arma de fogo, mas a gente está em tratativas também com o Fogo Cruzado, que é uma organização não governamental que recebe informações desse tipo de situação. Eu não sei se eu tenho tempo ainda. Tenho um minutinho ainda? Tá? É algo que Sí, eu preciso destacar. tienes 5 minutos aún. Tá ótimo. Algo que eu preciso destacar é que assim a promoção de uma cultura avaliativa no município de Niterói, ela vem trazendo bons resultados. Porém, né, isso é algo que precisa ser dito. Ainda é necessário muita capacitação por parte, principalmente dos servidores. A gente está falando de situações a nível local, a nível de município, né? A gestão no Brasil, para nível de município, ela tem um tempo de 4 anos, com a possibilidade de reeleição. Porém, os servidores, como o Sandro, como o Renato, são eles que continuam, somos nós que continuamos na administração e com muita responsabilidade para que a gente traga resultados positivos e que a tomada de decisão seja a melhor possível, né? E quando a gente pensa na promoção de direitos sociais, a gente pensa na melhoria da qualidade de vida e a gente pensa na promoção de cidadania, né? As pessoas elas são carentes a nível de Brasil, isso no meu entendimento, de tudo, né? A gente tem uma educação pública ruim, a gente tem uma segurança pública ruim, falta saneamento na maioria das unidades da federação. Assim, eu entendo que a avaliação, o monitoramento é o primeiro passo, não é o único, obviamente, mas é o primeiro passo para que a gente possa ter acesso a informações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Queria agradecer, né? Desculpe qualquer tipo de nervosismo depois da apresentação do pessoal de São Paulo, fica um pouquinho difícil, né? E foi um prazer muito, muito grande poder ter a proposta selecionada e poder participar aqui dessa conferência da RELAC. No, más bien, muchas gracias a ti, Luciano, por compartirnos. Sabes que aquí bueno, en Centroamérica hemos tenido bastante flagelo de la violencia. O sea, por ejemplo, como allá por el año 2015, 2014 más o menos, aquí en Honduras andaba por 100 personas por cada 100.000 habitantes. Y en El Salvador estaba mucho peor. Entonces, el índice de violencia es alto, pero también es que ha afectado también mucho por el tráfico de drogas, que ahora muchas veces no se paga Uhum. con dinero, sino que pagan con la misma droga. Entonces, eso va degenerando más la sociedad y es complicado. Precisamente mañana, no, perdón, el viernes, eh, creo que fue el BID hizo un estudio. La Oficina de Evaluación del BID hizo un estudio sobre seguridad, sobre la parte de seguridad. Y el Banco del Caribe hizo uno sobre, no, el BID hizo sobre juventud, el Banco del Caribe hizo sobre seguridad precisamente.
Y el BESIE hizo uno sobre empleo, o sea, de tal forma de relacionar. O sea, prácticamente lo que ustedes están haciendo, porque se tomó estudio de casos de varios lugares. La verdad que muy, muy interesante tu, tu, tu ponencia, Luciano. Bueno, te puedo decir primo, porque somos primos los dos, descendientes del mejor jugador del mundo, que es Pelé, ¿verdad? E eu En- queria dizer, tem uma questão interessante que eu acho que casa um pouco com o estudo do Sandro e do Renato, é que aqui no município de Niterói, é, é um absurdo isso, Sandro e Renato e Pablo, mas as pessoas ainda entendem hoje que as pessoas em situação de rua são as responsáveis pelo cometimento de crimes aqui no município. Óbvio que existe alguma associação pela condição em que essas pessoas se encontram, mas elas não são as responsáveis pela criminalidade. Então, falando novamente da promoção de direitos, quando a gente tem o restaurante popular e no município aqui de Niterói tem, com o mesmo preço que o Sandro colocou, a gente consegue permitir, a gente consegue promover pelo menos o combate à fome dessas pessoas, né? Assim, nós temos aqui abrigos populares para as pessoas passarem a noite, temos alguns hotéis que foram criados na época da pandemia, né? Assim, a gente tem o programa que foi lançado recentemente que se chama Recomeço, onde essas pessoas estão recebendo, algumas pessoas moradoras do município estão recebendo moradia, algumas estão sendo encaminhadas para seus estados de origem, para tirar documentos, para poder voltar para o mercado de trabalho, né? Mas isso tudo começa também pelo combate à fome. E não são essas pessoas a responsável pela sociedade violenta que a gente tem aqui a nível de Brasil. Eu só queria chamar atenção para isso também. Eu quero, Excelente. desculpa, Pablo, só um comentário, porque Luciano é um herói, porque os dados indicadores de segurança são complicadíssimos. E eu acredito que não só para o Brasil, mas a gente já sabe qual é a realidade dessa América Latina. Até porque o Luciano também teve um grande mentor aí no mestrado, que é uma pessoa especialista na área de indicadores, que é o professor Januzzi, e ele já coloca a dificuldade. Já trabalhei também na área de segurança e é extremamente complicado. Né? Por isso que a colocação de tentar pegar alguns dados da saúde, quão complexo é tudo isso. Mas eu adoro essa fala do Luciano, a fala do Pablo também no geral, o Renato compartilha, que é esse pensar unificado da política pública. Né? Ele tem que ser intersetorial, a gente já entendeu que o Pacto de Niterói é isso, é um trabalho muito horizontalizado também, porque senão a gente não vai conseguir avançar nessa grave desigualdade de renda social que sofremos da América Latina até lá na pontinha, na nossa querida Ushuaia da Argentina. Parabéns, Luciano. Obrigado, Sam. Parabéns a vocês também. Muchas gracias, Sandro. Entonces, voy a hacer un resumen, como estamos, va a quedar grabado. A ver si capté bien, Luciano. Bueno, primero empezaste diciendo que era su nombre negro, pero te decimos que somos primos, descendientes de Pelé, mejor jugador de todos los tiempos. Sim. Este, de 50 años, andamos cerquita, yo ando en 47. Nos contabas de que en el caso del pacto de Neteiro, se llama contra la violencia, se fue creado en 1900 en 2016. Sin embargo, se lanzó hasta en 2018, correcto. Y nos decía que han logrado reducir aproximadamente 69% de los homicidios en 7 años, o sea, algo que es tal como lo decía Sandro, que es algo que es admirable, o sea, eres un héroe, o sea, que para irle empujando hacia adelante con todo esto. También mencionabas que precisamente en este mes, bueno, el mes pasado de agosto 2025, no registraron víctimas de crímenes contra la vida en tu municipio, eso es un, un gran logro. También me impresionó bastante la parte que, dentro de uno de los programas, es la parte que implementaron lo que es el sistema de georreferenciación y monitoreo, con más de 400 cámaras,
ahí me perdí, 400 o 100, 400 cámaras, era, ¿verdad? Sí, y también que realizaron, lo otro es estudios de evaluabilidad para ver qué tipo de evaluación era más adecuado. Entonces, eso también, y lo otro es, em, me puse, Utilização. ajá, me interesó bastante ese observatorio y me puse a buscar un poquito en internet. Y decía también de que, y tal vez tú nos amplías también, o sea que dentro de las metodologías que ustedes utilizan, y eso también creo que es una de las preguntas que te tenía, o sea, toda esta parte del análisis estadístico, la parte de la georreferenciación, porque tuvieron que implementar, o sea, un, bueno, hicieron como zonas de calor, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vinieron y generaron políticas públicas para abordar y hacerlo intersectorial, tal como dice Renato. Y, o sea, creando tablas de contingencia. Muy interesante. O sea, yo creo que hay mucho que mostrar, o sea, de parte de ambas ponencias. También la parte de integración de gestión integrada de datos, que es la parte también, cómo se relacionó todo lo que es la parte de la policía militar con la policía civil, o sea, y otras secretarías, ¿verdad? Para de tal forma de ir cambiando estas cosas. También la parte, perdón, de evaluación de programas, cómo lo fueron desarrollando. Y ahí después voy a volver contigo para que me expliques más cómo fue que se seleccionaron esa parte de estudio de evaluabilidad de los Habilidade. programas. Ujú, Sim. correcto. La parte también cómo la sociedad participaba y la investigación de campo, cómo lo hacían. Entonces, la verdad que muy interesante y la verdad, muchas gracias a ti y al mismo, tanto a Sandro como a Renato, por haber decidido participar con nosotros. Teníamos otra, otra presentación que es permítanme, que es de Julia de Oliveira, pero no se presentó Julia. Entonces vamos a seguir con el diálogo entre nosotros. Entonces, una pregunta que yo lo tenía en el caso de Sandro y Renato era en relación a la parte como, o sea, bueno, aunque ya lo dijo Luciano, cómo se puede relacionar lo que es la parte para reducir la violencia, pero ya lo están implementando en el municipio en Nereito, en donde Luciano. Entonces, no sé ustedes qué otros aportes en relación a esto consideran que se puede eh, aportar. O no sé si también Amalia, que es una participante que tenemos, si tiene alguna pregunta o algo. Ok, sí, sí, adelante, Luciano. Eu tenho para o Luciano só um posicionamento desta questão do pacto. Então, Luciano, a gente entendeu que o pacto é esta ação muito horizontalizada entre todas as secretarias, é isso mesmo, né? Com E ações junto com a educação, esporte. isso, o Pacto Niterói contra a Violência, ele ainda não foi, ele apesar de existir desde o seu lançamento em agosto de 2018, ele é uma luta, ele ainda não foi institucionalizado, né? Ele é um grande guarda-chuva nessa questão toda e todos os programas estão debaixo dele. Ele é o grande articulador junto a todas as secretarias do município, né, para tratar dessas questões de criminalidade e violência,
e atingimento desses objetivos de redução desses indicadores. Luciano, e como que vocês trabalham com a Secretaria de Assistência do município de Niterói? Quais são as ações? Cada Aqui no município, cada secretário, né, ele é um dos gestores do programa que está relacionado à sua pasta, né? Foi publicado em Diário Oficial uma série de normativas onde ele precisa participar, né? Cada secretaria que tem um programa, ela tem um gerente específico que é um servidor, né, de carreira, Ah, que ótimo. para poder dar justamente essa continuidade, né? Essa institucionalização é dada a partir do servidor efetivo aqui no município, né? Assim, nós temos um programa aqui que está ligado à Secretaria de Ciência Social, que é um programa que trabalha com os egressos do sistema penitenciário e com suas famílias, de modo que assim os egressos e pré-egressos do sistema penitenciário, para de alguma forma ressocializar essas pessoas. Então, para atendimento, para tirar documentos, reencaminhar para o mercado de trabalho e que para que não haja novamente o reingresso no sistema penitenciário. Com relação às pessoas em situação de rua, aqui no município, a gente tem um grave problema, porque o único programa que não chega a ser um programa, a única ação que existe no município é uma ação que é chamada de abordagem social. Então, você tem servidores da Guarda Municipal que dão apoio aos servidores da Secretaria de Ação Social. Elas vão aos locais onde essas pessoas estão na rua, abordam essas pessoas, perguntam se elas querem ir, aquele tradicional, se elas querem ir para o abrigo, se elas querem voltar. Hoje, hoje, efetivamente, esse é o programa. Foi lançado na última semana um programa que é o Recomeço, mas ele é um programa que está bem na sua fase inicial, né? Ainda não foi completamente implementado, de forma que essas pessoas têm um novo tipo de abrigo, elas já têm encaminhamento para serviços de saúde, já têm encaminhamento para direcionamento para volta para o mercado de trabalho, elas têm atendimento psicológico, têm atendimento jurídico também, de forma que elas possam, de alguma forma, ter a sua vida um pouco mais amenizada diante da situação difícil que elas passam. Mas hoje, no Pacto, esse é o único programa que existe. Una pregunta para Sandro y para Renato. Oyendo ahorita también a Luciano, o sea, ¿qué estrategias específicas han implementado para reducir la informalidad laboral del 81% de los usuarios? Y lo otro también, ¿cómo planean, en el caso de adaptar el programa para los próximos 25 años, con todo esto de los cambios demográficos que se están dando y también y económicos que se están dando en el mismo Brasil? O sea, que ya, bueno, por ejemplo, de la perspectiva mía, yo miro a Brasil que ya es un país que está ya, bueno, es parte de los bancos de los BRICS y ya está en otra liga, pues. Entonces, ¿cómo se plantea adaptar el programa para esos próximos 25 años? Y también esta estrategia de la parte cómo reducir esta informalidad laboral. O sea, tal vez lo mencionaron, pero no lo capté. Não, perdão, ninguém mencionou sobre isso, porque essa é a mais capciosa pergunta que temos, né? Porque como reduzir a informalidade, que dificuldade é essa? Eu acho que essa é uma pergunta aquela que vale $1 milhão, né? A gente passa por um processo, acho que não só o Brasil, mas a nível mundial, né? Da precarização do trabalho, da pejotização, né? Da uberização do mercado de trabalho. Então, cada vez mais a gente está passando por o trabalho está ficando mais informal, né? mais precário. E isso leva a uma sequência de consequências, né? Então, você tem um trabalho mais informal, você tem mais vulnerabilidade, você tem mais fragilidade, você tem menos segurança, né? Para levar a sua vida, né? Então, eu acho que é um desafio grande, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, e eu acho que nem só para a América Latina, eu acho que para o mundo inteiro. Como é que nós vamos trabalhar essa questão da questão do trabalho, né?
A gente também passa por uma outra característica, né, que é o envelhecimento da população. Então, a gente está tendo aí cada vez mais uma população envelhecida, com uma precarização do trabalho e com as sucessivas reformas previdenciárias, o que a gente vislumbra no futuro e não muito distante é um grande percentual de população envelhecida sem renda, né? Porque ela não conseguiu contribuir para a Previdência e possivelmente com algumas questões de saúde, né? Então, é um cenário que não é um cenário muito feliz, né? Que eu, pelo menos, consigo vislumbrar para os próximos anos. Mas, caros amigos, eu digo o seguinte, como estou sempre em sala de aula com jovens, eu só dou aula para economia, para curso de economia em graduação. É muito interessante, em 20 anos de docência, como mudou a perspectiva do jovem. Hoje ele já não quer ser o formalizado, né? E isso nos chama muita atenção. Não só esse ponto que o Renato já coloca, do ponto de vista de análise demográfica, do envelhecimento, lembrando que nós temos aqui, pelo menos no Brasil, né, e o Luciano bem lembrou também na nossa Constituição, nós temos uma Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né, com grandes benefícios sociais. Agora, o quanto isso pode ser vislumbrar de grandes problemas, não havendo grandes reformas também. O Estado também vai precisar de algumas reformas. Mas vejo que os dados que nós trazemos aqui no caso da alimentação é que sabemos que a informalidade não traz essa renda permanente e, portanto, ela oscila, e essa oscilação gera um problema de insegurança alimentar em uma grande parte da população. E essa é uma situação muito grave, né? Estamos há 25 anos com o mesmo preço de uma alimentação, no qual, logicamente, o Estado de São Paulo passa a subsidiar significativamente essa alimentação, porque ela já não cobre mais o custo. Nós temos em São Paulo uma inflação extremamente alta também, em relação a boa parte do país, logicamente, não só da cidade, bem maior do que Niterói. E São Paulo é uma cidade cara, e aí isso vai aumentando essa insegurança alimentar. Foi bem colocado pelo Renato. A pergunta é de 1 milhão. Como reduzir tudo isso, né? E aí eu acho que não é só nós. É nós aqui em São Paulo, nós aqui Brasil, o Luciano, mas eu acho que é nós aqui América Latina, né? Esse é um desafio muito grande para a gente pensar dessa questão da insegurança, né? Só provocação, porque o Pablo chega com a provocação, a gente provoca daqui também, né? Eu queria aproveitar, deixa eu aproveitar. Assim, tem que aproveitar os professores, né, Pablo? Então a gente precisa aproveitar também. É assim, a gente tem uma fala clássica aqui no Brasil sobre a geração Enem, né? As pessoas utilizam que essa garotada nem trabalha nem estuda. Eu, particularmente, acho que essa garotada tem muita informação e não sabe o que fazer com ela. Mas aí o Renato colocou uma outra questão, que é o envelhecimento da população, né? E a gente tem os processos de pejotização, uberização de mercado de trabalho, né? Aí é possível, né? O Sandro falou que em sala de aula a perspectiva dessa garotada já é completamente diferente, né? É possível a gente pensar num futuro mais justo, dado o acesso que essa garotada tem à informação mais a nível de internet. A gente tem uma questão aqui no município que foi percebida no programa Poupança Escola, que essas crianças elas sabiam usar as redes sociais, mas assim outros aplicativos, outras formas de se informar, elas não conheciam. Então, elas conhecem Instagram, conhecem Facebook, conhecem, né, o X, são as ferramentas que elas têm para se informar, né? E de que forma, na visão do demógrafo e do professor, né, do mestre de economia, como que isso afeta essa juventude de forma que ela não venha a ser mais uma vez no futuro, né, no envelhecimento ou em boa parte dela que fica pelo caminho por conta da violência, de que forma que a gente pode, na visão de vocês, melhorar a condição de vida dessa juventude?
Mm, Luciano, eu, ex- eu, eu acho que vai muito também em torno do que vocês estão fazendo aí, porque no fim das contas, eu ouvindo você falando, né, do Facebook, do X, do Instagram, para a geração lá da minha sala de aula, você já está velho, porque é TikTok. Eu vi o TikTok. Então, mas eu fico pensando o seguinte: a grande questão é, nós também nos adaptarmos e pensar na política, né? Pensando aí o que está sendo feito também em Niterói. É como nos adaptarmos para essa geração. Quer dizer, numa das faculdades que eu dou aula em duas faculdades privadas aqui em São Paulo, e aí eu consigo fazer uma interdisciplinaridade com o pessoal de jornalismo. Então, o que eles fazem? Pega o pessoal de estudantes de jornalismo, estudantes de economia, e eles conseguem fazer uma página no Instagram, no TikTok, com essas notícias. Então, a gente começar a utilizar um pouco dessas informações todas que estão sendo colocadas para essa juventude para conscientizá-los. É quase assim, olha, vocês usam essas ferramentas, como bem o Luciano colocou, mas vamos ensinar a usar um pouco melhor isso, de maneira mais, com melhor produtividade. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse pode ser, né? Enfim, mas eu também aqui estava falando, estava pensando. O que eu observo, mas também não sei se é correto, eu acho que essa juventude, principalmente a juventude mais periférica, eles precisam ter esperança, né? Então, eles precisam de um projeto de vida, né? Mas eles precisam ter esperança hum, com relação ao futuro deles, né? Eu fui professor de escola pública e o que se via nos alunos era uma total falta de esperança no seu futuro, né? Com relação o que estava por vir, né? Com relação ao futuro deles. Então, eu acho que devolver um pouco essa esperança de vida, né? Com projeto de vida, com projeto é, se pensar a sociedade, né? O que cada um pode contribuir de maneira para a sociedade, que talvez seja uma saída aí para essa molecada. Esse trabalho, né, a gente estava vendo aqui as fotos do Luciano, né, sobre o pacto, juventude no esporte, né? Quer dizer, esse é um ponto dessa esperança, né? O Luciano comentou justamente sobre esse trabalho mais horizontalizado de ver essa, eu não vou falar de mentoria, que é um termo que eu não gosto, mas desse trabalho de esperança. Então, gostei dessa palavra do Renato, de pensar em trabalhar esses jovens. Olha, você pode muito mais do que você imagina. Eu acho que esse é um dos pontos. Né? Estamos aqui discutindo todas essas questões de avaliação aqui na América Latina, e o ponto é pensar o que fazermos com tudo isso. Né? E fazermos é colocar a mão na massa mesmo. Enfim. La verdad que interesante. Ahorita que estaba hablando Renato sobre la esperanza, recordé un pasaje de Dante Alighieri en la Divina Comedia. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla. Dante Alighieri, cuando estaba perdido en el bosque oscuro, llega a la puerta del infierno. Entonces ahí había una inscripción que decía, que incluso aquí la tengo apuntada en una agenda. Decía, deja de lado la esperanza si entras aquí. O sea, cuando uno viene y, por ejemplo, lo que están dando ustedes, o sea, con sus proyectos, es esperanza a los jóvenes, esperanza a las personas que no tienen que comer, a los más vulnerables. Entonces, porque sí, estar en esa situación es el infierno, pues. Y, y también me recordé de otra, decía, creo que era Arquímedes de Siracusa, en cuanto a la palanca, ¿se acuerdan? Que decía, denme un punto de apoyo y mover el mundo. Entonces yo en otra ocasión hacía una reflexión de que, por ejemplo, la evaluación es precisamente esa palanca, o sea, esa parte que permite también crear alianzas para, en cierta forma, ir viendo cómo ir moviendo el mundo, pues. Y, por ejemplo, también estos puntos de apoyo son también este tipo de eventos como este, de la misma conferencia, o bien que permite irnos conociendo, ir viendo de que otro mundo es posible, que es posible vivir de otra manera, pues. Entonces, no, la verdad que muchas gracias
por sus ponencias muy enriquecedoras. Y, y no sé si tienen algo más que aportar. Eu, particularmente, agradeço a todos aqui presentes. Somos poucos, mas tivemos um enriquecimento muito bom. Luciano, parabéns, ótimo trabalho. É aquilo que você falou do desafio de 4 anos, digamos assim, a gente já sabe como servidor público, mas que a esperança continua conosco aqui, que a gente pensa nessas avaliações de políticas públicas e que continuemos com isso, né? Que a gente mude o portal que Dante encontra ali junto com Virgílio ao entrar no inferno, a gente mude que aqui começa a esperança. Né? Não será no inferno, mas será em lugares melhores. Agradeço a vocês todos. Ah, e viva Pelé, né? Viva o Pelé. ¡Viva! ¡Y viva Brasil! Próximo campeón del mundo. América Latina. Esperemos que con Ancelotti. Tá, eu Ahora, também, ahora sí. Sí. eu também queria agradecer, Pablo. Assim, vou seguir todos vocês aí onde puder, artigo, vou disponibilizar site, metodologia, o que a gente puder. Sandro e Renato, Pablo, foi um prazer enorme ouvir vocês aqui. E repetindo, o Renato, a esperança, assim, para mim, Renato, como morador da cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais violentas do país, é um homem de 50 anos, negro, que estudou na escola pública, que tem uma filha negra, saber que pessoas como vocês aí em São Paulo podem pensar dessa forma na produção da melhoria de qualidade de vida das pessoas, que conseguem entender isso e conseguem olhar para a pessoa em situação de rua e por outro como um ser humano, isso para mim que estou aqui na rua, isso é muito importante, né? Tem aí a esperança de que dias melhores eles poderão realmente chegar, ela ainda existe. A esperança é que tem um futuro melhor para a vida da minha filha. E saber que assim, tão perto e tão longe, né? Que São Paulo não é tão pertinho assim, mas que tem pessoas que pensam dessa forma, para mim é muito gratificante. Queria agradecer a vocês dois e ao Pablo imensamente pela oportunidade. Queria Bueno, também muchas mandar um gracias. abraço aí ao Pablo, ao Luciano, à Amália. Foi muito bacana ter essa troca, né? Com o Luciano aqui em Niterói, com o Pablo, ver todas essas experiências diferentes e foi muito acima das expectativas, assim, bem gostoso essa conversa, essa troca de ideias e da gente conversar um pouco sobre essa questão da política pública. Bueno, muchas gracias. Un último anuncio. ¿Saben por qué me llamo Pablo? Porque mi papá en 1970 fue a estudiar a Sao Paulo. Entonces, Ah, cuando él dijo, cuando yo tengo un hijo, se va a llamar Pablo. La cuestión está que el próximo hijo que tuvo fue mi hermana, entonces no lo pudo poner, entonces al siguiente, ahí sí, este se va a llamar Pablo. Entonces, por eso. Entonces, no, agradecerles mucho y por favor sigan en todos los eventos de la conferencia, que hay muy buenos. O sea, bueno, sobre todo yo voy a tener dos, uno sobre, bueno, uno con los bancos, o sea, que va a ser el Banco de Desarrollo del Caribe, el del BESIE y otro con el BID, o sea, la Oficina de Evaluación, que vamos a hablar sobre juventud, empleo y seguridad. Y otro así, que más que todo así, a nivel, ver cómo se relaciona un plan de desarrollo regional, logístico logística y movilidad, para ver cómo se impulsa un organismo de evaluación regional, o sea, siempre desde la institucionalidad. Entonces, lo esperamos y siempre muchas gracias por haber presentado sus propuestas y por estar aquí. Bueno, saludos y que estén bien. tchau, Abraço. obrigado. Gracias. Tchau, tchau. Gracias.